Veja esta matéria. Igrejas na Ucrânia realizam culto mesmo em meio a ataques da Rússia. Ou seja, enquanto na Ucrânia os cristãos cultuaram a Deus sob risco de míssil, no Brasil, os cristãos pararam por medo de uma gripe. Gente, se inscreva, curta, comente. Você acha que foi correto ter fechado as igrejas aqui no Brasil durante a pandemia? Pois este é o tema do meu vídeo de hoje. Pessoal, foi muito triste, sabe, lá no começo da pandemia, ter visto muitos líderes infinitamente, sabe, muito melhores do que eu, dos quais eu aprendi, por exemplo, até em relação à importância do culto. Foi muito triste ver essas pessoas fechar as suas igrejas mesmo antes que os prefeitos e governadores baixassem seus decretos inconstitucionais. Em minha igreja, logo no início da pandemia, a nossa igreja se reuniu para ver o que nós iríamos fazer. E assim, se continuaríamos com os cultos presenciais, tem que falar isso, né? É redundante, mas... Ou se nós adotaríamos a heresia do culto online. Pecamos, adotamos a heresia do culto online e, sabe, uma das preocupações, que eu acho que até foi sincera de muitos irmãos, era: nós vamos contaminar outras pessoas. Mas aí acabou a reunião, eu saí, fui para o mercado e vi que tinha um monte de gente ali se arriscando, né, para comprar pão, leite, por aí vai. Em vários serviços essenciais as pessoas estavam arriscando a sua vida. E eu pensei, gente, manter a igreja fechada é dizer que ela não é essencial. Deixar de cultuar a Deus é concordar com aquele povo que odeia a Deus de que o culto não faz diferença na vida das pessoas. Um mercado aberto e uma igreja fechada estão passando a seguinte mensagem: podemos ficar 1 ano sem adorar o nosso Deus como ordena a Escritura, mas não podemos ficar sem pão, como se o que nos mantesse de pé fosse mesmo o pão. Eu saí dali, sabe, daquela reunião, e eu percebi, olha, o que a gente fez foi pecado. E eu me arrependi e nunca mais parei com os cultos, mesmo contrariando as ordens ditatoriais dos prefeitinhos e dos governantes que, enquanto fechavam a igreja, iam para Miami. E sabe, por que eu fiz isso? Por que eu falei, não, a gente tem que cultuar a Deus? Porque é pecado não cultuar a Deus. Isso é claro na Escritura e em toda a história da tradição cristã, em toda a nossa história do povo de Deus. Cultuar a Deus é mandamento, não importa a época, precisamos nos reunir como povo de Deus. Em épocas de perseguição, é verdade, a igreja já se reuniu de maneira oculta, já se escondeu, mas ela nunca deixou de cultuar, é mandamento. Pode até fazer de maneira escondida, mas tem que cultuar. E os mandamentos, eles existem justamente para momentos como este que nós estamos vivendo, em que somos tentados a quebrá-los. Por exemplo, todo mundo concorda que o casamento é até que a morte separe, até que o homem sente, sabe, começa a enjoar da sua esposa, aí ele fica em dúvida sobre esse mandamento. Todas as pessoas concordam que nós devemos perdoar, até que precisamos realmente conceder perdão a alguém. O mesmo vale em relação ao culto. Na época das igrejas fechadas, surgiram os pastores do amor com os argumentos fajutos: ame o próximo, não coloque a vida do seu próximo em risco ao cultuar a Deus. Você imagina esses pastores hoje aconselhando lá os irmãos ucranianos? Meu Deus, que irresponsabilidade que vocês estão fazendo, colocando vidas em risco. Um míssil pode cair aí e matar todo mundo. E o pior de tudo, vocês estão se reunindo sem máscara. E aí eles concluem: realmente, a igreja, a religião mata. É um absurdo. O livro de Lamentações descreve o período posterior à investida da Babilônia, que destruiu por completo a nação de Israel. O profeta então descreve uma das consequências do juízo de Deus em relação ao povo de Deus por ter pecado. E uma das consequências foi: os cultos pararam. Lamentações 1:4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Não ir ao culto era luto, tinha a ver com luto, com desgraça, com juízo de Deus, é um absurdo. Um servo de Deus um dia disse o seguinte: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus, por isso o culto é a essência da vida cristã. Essência, que vem de essencial, de principal, de primário. Ao longo da história, nos momentos de crise, os momentos de crise costumam ser usados por Deus para provar a fé do seu povo e dar prova ao mundo de que Jesus é a verdade. Tertuliano, por exemplo, ele disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quando aqueles cristãos perseguidos, eles não negavam a sua fé, mesmo em face das piores torturas, o mundo ficava impressionado. E o mundo então se questionava: quem são estes homens que não temem nem mesmo a morte, que estão dispostos a tudo por conta de sua fé? Sim, manter a nossa fé firme, mesmo diante de enormes prejuízos, costuma impressionar e trazer avivamento no mundo. Elias orou por um menino e esse menino ressuscitou. Nesse momento, a mãe do garoto disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nas igrejas que continuaram com seus cultos,
Os membros, eles sentiram mais confiança em seus pastores. Este crê no que prega. Agora eu vejo que a palavra na tua boca é verdade, porque mesmo com o risco de multa, com o risco de ser taxado de lunático e fanático por outros, mesmo assim você manteve o que você acredita, você manteve a adoração a Deus, você manteve os cultos. Não é por acaso que nessas igrejas que mantiveram seus cultos, que muitas delas cresceram absurdamente durante a pandemia, enquanto que muitas outras diminuíram e até fecharam para sempre. Ou seja, as pessoas notaram que não fazia a mesma diferença deixar de ir a essas igrejas e nunca mais voltaram. Sabe uma diferença entre os ucranianos e os brasileiros e as igrejas ocidentais de modo geral? Por que aquele povo busca a Deus mesmo em meio à guerra e aqui o povo não buscou a Deus no meio de uma gripe? É que para aquele povo, Deus é tudo que eles têm. Deus disse para o povo de Israel: quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão prosperar. Mas aí, não se esqueçam de mim. As pessoas tendem a se lembrar de Deus na angústia, mas ficam com amnésia nos dias de prosperidade. Aqui no Brasil, cultuar a Deus durante a pandemia poderia implicar em multa, em risco de ter o seu nome jogado na lama, de ser taxado como fanático, como eu acabei de falar. Ou seja, nós estamos muito ricos aqui, temos muitas coisas a perder caso decidamos seguir a Cristo. Os ucranianos, entretanto, não têm nada a perder, pelo contrário, eles estão correndo o risco ali de perder a própria pátria. Eles precisam orar a Deus, eles precisam buscar a Deus, eles precisam cultuar a Deus. As riquezas são uma bênção, mas uma bênção que pode se tornar um ídolo que nos separa de Deus. Devemos sempre nos lembrar que a igreja se manteve viva enquanto esteve disposta a morrer. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á, disse Jesus. Entretanto, aqueles que se preservam se tornam como aquele sal que não salga e só serve para ser pisado pelos homens. Todas as igrejas que fecharam enquanto inúmeros serviços essenciais permaneceram abertos, todos aqueles que deixaram de adorar a Deus da maneira como determinada na Escritura, passaram uma mensagem ao mundo e pior, aos seus filhos. Filho, um jornalista pode sair de casa e arriscar a sua vida para falar mentiras em rede nacional, mas um pastor não deve arriscar a sua vida para falar a verdade. Filho, devemos correr risco para ir ao mercado e trazer o pão da terra, mas não vale a pena fazer o mesmo pelo pão do céu. Sem abrir a boca, pais colocaram uma semente no coração de seus filhos. Deus não é essencial. Já os ucranianos estão passando uma grande mensagem a todos nós. Precisamos adorar a Deus em todas as épocas, porque o Senhor é primeiro em nossas vidas. Sem Ele, não temos nada. Não podemos esperar que a paz retorne para adorar a Deus. Sem Deus, nós não teremos paz.